falar sobre empregabilidade juvenil sempre é um pouco tabu, é um pouco complicado, porque são dois pontos de vista que hoje são muito diferentes, né? O pessoal da geração X, que fala uma série de coisas, e do outro lado a geração Z, que está entrando no mercado de trabalho ou que está trabalhando, que tem pontos de vista bem diferentes sobre empregabilidade juvenil. Então, obrigado pelo convite. Com certeza. E, Christian, já ia mandar uma primeira pergunta, né, que é os principais desafios que os jovens de hoje em dia, né, têm ao tentar um primeiro emprego no mercado de trabalho. Muitos têm dificuldades de elaborar um currículo, de se portar para uma entrevista. Eu queria que você explicasse para o pessoal quais os princípios fundamentais para ajudar o jovem no mercado de trabalho. Você trouxe uma provocação que ela é bem interessante, porque é o seguinte, são dois problemas aqui, né? O problema do mercado de trabalho e o problema do jovem. São dois problemas e eles são diferentes. O problema do mercado de trabalho é que ele quer os mesmos profissionais que ele já teve todos os anos anteriores, com a geração X, com os baby boomers, enfim. Só que a geração Z, os jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora, que não tiveram nenhum tipo de emprego ainda, eles não têm o mesmo padrão dos jovens de 10, 20 anos atrás. Então nós temos dois problemas aqui. O mercado de trabalho que quer os mesmos colaboradores que existiam 10, 20 anos atrás e os colaboradores de hoje que não estão mais afim do trabalho como ele foi feito pelos seus pais e avós, porque ele foi vendo seus pais e avós se matando de trabalhar e cheio de burnout e falando, né, vários estudos apontam isso, que quando você encontra com uma pessoa ali meio que em leito de morte, ela fala que o maior arrependimento dela foi não ter aproveitado mais a vida, foi não ter conversado mais com as pessoas. Esse é um ponto muito importante. E aí a gente olha para o jovem hoje que está aparentemente olhando para isso, olhando para o cara, eu preciso me preocupar com a minha vida, ao invés de ficar me preocupando só com o trabalho. Trabalho é bom, dinheiro é bom, eu quero ter dinheiro, eu quero ter trabalho, mas eu também quero viver. Só que eu não acho que isso é um problema só da juventude. Porque quando eu tinha 20 anos, há 20 anos atrás, eu também queria isso. E aí se a gente olha para mais 40 anos atrás, ali na década de 60, 70, 80, os jovens daquela época também queriam as mesmas coisas, que era poder viver a vida, era trabalhar, é legal, só que eu também preciso viver. Então eu não acho que seja um problema da geração Z que é preguiçosa, que não quer trabalhar. Eu acho que o problema é a juventude tem um tipo de visão sobre o trabalho e o adulto tem outro tipo de visão do trabalho. Logo, o mercado de trabalho é o adulto e a pessoa que está entrando no primeiro emprego é o jovem. Então há esse conflito geracional e ele não é de hoje, ele é de sempre. A diferença é que os jovens hoje eles têm mais acesso às redes sociais, eles têm mais acesso, por exemplo, a conteúdo que a gente não tinha, e aí esse que é o problema. Então assim, o mercado de trabalho que é um jovem passivo, e o jovem, ele por si só, e desde sempre, ele é ativo, ele não é passivo. Ele gosta de saber o que está acontecendo no mundo, ele quer estar antenado, ele quer ter dinheiro, mas ele também quer trabalhar. Então a dificuldade do jovem entrar no primeiro emprego é justamente a dificuldade de mostrar para os velhos que estão ali no RH, ali, que eu tenho competência. Pô, é meu primeiro emprego, mas eu tenho competência. Só que os jovens não sabem como demonstrar essa competência e do outro lado o mercado de trabalho tem dificuldade em extrair essa competência. Então é um cruzamento que ele existe desde sempre, ele não é novo, ele não é de hoje. Isso existe há muito tempo, está mais evidenciado. Só que a maior e a principal dificuldade do jovem entrar no mercado de trabalho é convencer o adulto que ele é capaz. Porque se vocês pegarem pelos próprios pais e mães de vocês, é difícil convencer seu pai e sua mãe de que você é capaz de alguma coisa. E no mercado de trabalho é a mesma coisa. Você vai chegar lá, alguns recrutadores vão olhar para você e falar assim, pô,
esse jovem é diferenciado. Pô, aquele jovem ali, gostei dele, ele tem uma postura diferente. Só que dentro de casa vai ser aquele mesmo jovem. Então esse é um problema e esse talvez seja o maior problema. O maior problema do jovem para encontrar o primeiro emprego é ele conseguir demonstrar toda a competência dele ali para o recrutador e também demonstrar a competência dele para o pai e para a mãe, para ele começar a ganhar essa confiança. Então ele ganha confiança dentro de casa e ele ganha confiança na rua ali com os empregadores. Então eu acho que esse aqui é um ponto de comportamento, né? De como eu demonstro o meu comportamento. Tá certo, Cris. Basicamente seria isso que você disse, né? O comportamento vem de casa, vai ao mundo do trabalho, né? Vai à vida pessoal, ao cotidiano. Atualmente os jovens às vezes ficam muito perdidos, estando presente na internet, tanto na vida cotidiana, no videogame, celular, assim, acaba se perdendo de como você arruma ou arranja o primeiro emprego, né? Então eu queria também fazer uma outra pergunta, seria quais as competências e atitudes que as empresas hoje pedem para o primeiro emprego para um jovem, né? É uma pergunta também bem conectada, porque é o seguinte, a gente falou de comportamento, né? Mas alguns pais e mães, e a gente vê isso nas famílias mais pobres, eles geralmente não sabem quais são essas competências também, e eles também não vão ter a capacidade de ensinar os seus filhos essas competências. Começa daí. O pai e a mãe ensinam que o esforço é importante, o pai e a mãe ensinam que é importante ali o trabalho, é importante ser esforçado, é importante trabalhar duro. Só que isso não são competências, né? Isso não são competências. E aí o pai e a mãe não sabem como mostrar para o filho ou como apresentar para o filho, por exemplo, uma comunicação eficiente. Um exemplo básico, né? O que o recrutador espera do jovem quando ele chega lá para a entrevista, no primeiro emprego dele, a primeira entrevista para o primeiro emprego, ele espera que o jovem tenha uma boa comunicação. Só que se esse jovem ele é retraído, se esse jovem ele é introvertido, se esse jovem ele não tem convívio com pessoas extrovertidas, se esse jovem não tem convívio com pessoas com boa comunicação, como que ele vai ter uma boa comunicação? Então é algo complicado. A escola pode ensinar um pouco disso, através só do exemplo dos professores. Os professores que têm uma boa comunicação e que pegam esses jovens ali pela mão e vão puxando isso, mas isso é raro também nas escolas públicas. Então a principal competência, hoje eu vejo trabalhando com jovens há mais de 10 anos, a principal competência para qualquer jovem se destacar numa entrevista de emprego é a boa comunicação. E aí a gente tem comunicação verbal e comunicação não verbal, que são duas coisas diferentes. Eu ficar aqui falando com a mão, gesticulando muito e tal, isso aqui é uma linguagem não verbal. Eu estou apresentando alguma coisa, eu estou fazendo, eu estou chamando a atenção usando as mãos. É ser um pouco mais expansivo que a gente fala. Então sou expansivo, eu falo com as mãos e não sei o que lá. Só que não ser exagerado nisso também é importante. Você vai chegar numa entrevista de emprego, você vai gesticular pouco. Você não vai ficar abrindo a mão muito, falando muita coisa, ou falando demais. Esse aqui é um ponto. Ou falando rápido o suficiente para o recrutador não entender. Tudo isso também está ali dentro da comunicação entre verbal e não verbal. O que você fala dentro da comunicação verbal tem a ver com o quanto de repertório você tem, cognitivo ali, com relação ao que você aprendeu de palavras. O quanto você leu, o quanto você ouviu de história, o quanto você conseguiu consumir, o quanto seus pais te estimularam a ler, o quanto teus pais te estimularam a, sei lá, assistir jornal, que seja, porque ali o comportamento dos apresentadores também é replicável, né? Você consegue olhar para o cara e falar, beleza, esse cara fala bem porque ele faz assim e tal. Então esse tipo de coisa traz repertório para que o jovem tenha essa boa comunicação.